Olá, bem-vindo ao Papo de uma Designer. No vídeo de hoje, a gente vai continuar vendo as ferramentas aqui do Figma. Agora, a gente vai vir para essa barra aqui de baixo, que antigamente ela ficava aqui em cima, agora ela está aqui embaixo, centralizada. Eu gostei bastante dessa atualização com a barra de ferramentas embaixo, ficou bem prático. E aqui é onde a gente tem as nossas ferramentas de trabalho, tá? Então, começando aqui, ó, nessa setinha, mover, o que está em azul é o que está selecionado. E do ladinho tem uma setinha pequenininha que quando você clica, aparecem outras opções, ó. Todos têm essa setinha do lado para a gente acessar as outras opções aqui, tá? Então, essa setinha aqui é para a gente mover, selecionar um objeto, mover ele, fazer as alterações aqui nos pontos. Então, sempre que a gente quiser fazer isso, essa seleção, é nessa setinha mover. Aqui a gente também tem a ferramenta manual para a gente clicar e arrastar e movimentar a nossa área de trabalho. Então, como a gente pode dar zoom, tirar o zoom, às vezes numa pasta de trabalho, aqui a gente vai ter muitos arquivos, então a gente vai precisar se movimentar por aqui. E aí tem a opção de você escolher essa mãozinha ou utilizar o atalho H e fazer essa movimentação. Outra forma de fazer essa movimentação é clicando na barra de espaço. Quando você clica na barra de espaço, ó, o mouse muda e ele vira essa mãozinha para você poder movimentar. Então, assim como no Illustrator, você clica na barra de espaço, você arrasta aqui. Além disso, a gente também tem a ferramenta Escala. Qual que é o objetivo dessa ferramenta Escala? Você conseguir aumentar e diminuir um objeto sem perder as proporções. Então, ele não deforma o objeto, né? Ele arrasta certinho, tanto na altura quanto na largura. Se essa opção não tiver ativada, eu vou deixar no mover, ó. Eu consigo ter toda essa movimentação diferente aqui, ó, tá vendo? Com a opção escala, você pode clicar aqui na setinha e selecionar ela ou usar a letra K como atalho. Ele, de certa forma, ele bloqueia, né, ali as dimensões do objeto e você consegue aumentar e diminuir sem deformar. Isso pode ser para textos, fotos, formas, para tudo, tá? Aqui do lado a gente encontra a parte de quadro, seção e porção. O quadro é a prancheta do lado Illustrator, né? É o tamanho que a gente quer que a nossa arte tenha. Então, quando você clica aqui nessa parte de quadro ou frame, como vem em inglês, quando a gente coloca aqui, é a mesma coisa, tá? Quando você clica nessa opção, aparece aqui do lado, ó, algumas pré-configurações, né? Então, se você for criar uma arte para apresentação, então você tem aqui já o slide no tamanho para apresentação. Se for para redes sociais, você clica na setinha e aí aparece algumas redes sociais aqui e também já na proporção de acordo com a rede social. Então, se você quer criar uma arte para um story do Instagram, você clica aqui e ele vai criar esse frame aqui, tá vendo, ó, story no Instagram. Já naquela proporção que a gente conhece de 1080 por 1920. E aí, a gente também pode dimensionar ele aqui do tamanho que a gente quiser. A gente tem essa liberdade de deixar o frame do tamanho que a gente quiser. E a gente pode criar frames de vários tamanhos. Então, eu posso ter aqui um frame de story. E aí, eu posso ter também aqui o de publicação, que é menorzinho. Então, você tem toda essa facilidade para trabalhar com os quadros do tamanho que você preferir. Vocês estão vendo que eu estou dando zoom, menos um, mais um, né? Para fazer isso, eu seguro a tecla Ctrl no meu computador aqui, no meu teclado. E eu uso o scroll do mouse, né? A bolinha de rolar a tela para frente e para trás. E aí eu consigo ter esse zoom aqui, onde eu coloco a setinha, tá? Então, eu gosto bastante de usar esse zoom. Se você não segurar o Ctrl e usar a bolinha do mouse, ele vai para cima e para baixo, tá vendo? Segurando o Ctrl, ele dá zoom, menos zoom. Esses atalhos, com o tempo, você vai pegando jeito. E se você já usava
o Illustrator e também tá vindo para o Figma, vai ser mais fácil ainda porque a maioria dos atalhos são parecidos. Então, esses são frames. Você vai poder criar aqui de acordo com os templates que já tem aqui, ou você vai poder clicar e arrastar do tamanho que você preferir. Você também pode vir aqui, ó, na parte de layout, ó, tem dimensões, tá vendo? E aí você pode clicar aqui e colocar do tamanho que você for precisar, tá? Então, você tem toda essa liberdade para criar aqui os frames ou os quadros do tamanho que a sua arte necessitar. Saindo aqui dessa parte de frames, a gente também tem aqui essa opção seção, que é para você poder organizar o seu trabalho por seções. É bem legal isso, ó. Então, aqui, ó, se a gente olhar aqui, ó, as camadas, elas estão todas soltas aqui, tá vendo? Se eu clicar aqui em seção e criar uma seção com todos esses itens dentro, então o Figma entende que esses objetos aqui são da seção 1 e essa seção eu posso colocar o nome que eu quiser. Então, vamos supor que eu coloque aqui imagens. Então, essa é a seção imagens. E aí, quando eu for criar uma outra seção aqui, com outro tema, ele criou aqui em cima, tá vendo? Ó? Então, vamos supor que lá é imagens e aqui eu vou colocar ícones. E aí, tudo que eu criar aqui dentro dessa seção vai ficar organizado na parte de ícones. Eu vou pegar um exemplo aqui, colocar um item aqui dentro pra gente ver, ó. Então, ó, as camadas ficam separadas. As camadas imagens são dessa seção imagens. Essa estrela é da seção ícones. Então, você pode usar essas seções para organizar também. Organiza visualmente aqui as camadas para você. E essa outra opção aqui de porção vamos supor que você vai criar um carrossel de post, né, para o Instagram, e você cria um quadro bem grande e aí você quer repartir, né, esse frame. Então, você pode utilizar essa opção aqui de porção e aí você coloca aqui, né, a porção que você quer, o tamanho que você quer dividir esse quadro. E aí ela fica com essa marquinha aqui, tá vendo, ó? De onde vai ser cortado esse frame. Se você quiser selecionar os objetos, também é igual no Illustrator. Você clica onde você quiser, segura o botão esquerdo do mouse e arrasta para selecionar os objetos, tá? Então, a gente pode arrastar a seleção aqui para dentro, a gente pode excluir os itens. E quando a gente clica em cima de um objeto com o botão direito do mouse, a gente tem várias opções aqui que a gente pode fazer também, tá? Selecionar camada, mover para frente, mover para trás, agrupar, criar componentes. Então, sempre que você quiser encontrar opções sobre aquele item que você criou, você pode clicar com o botão direito. E quando a gente clica com o botão aqui em cima de alguma forma, aparecem esses pontinhos aqui, tá vendo? Ó, vou dar um zoom. Aparece essa bolinha que é para alterar alguma propriedade dessa forma. Então, aqui a gente tem uma bolinha aqui em cima e outra aqui embaixo. No quadrado, a gente tem aqui, ó, 4 pontinhos e se a gente clica nele, a gente deixa ele mais arredondado, ó. Quadrado perfeito ou mais arredondadinho. Então, sempre que você vê essas bolinhas, é para alterar alguma função, tá? Nesse caso aqui, ó, esse também vai deixar o nosso triângulo aqui com as pontas arredondadas. E a gente também tem esse outro aqui, ó, que ela vai alterar a quantidade de pontas, tá vendo, ó? Vou deixar ele mais pontudo, ó. Então, a gente tem a forma básica do triângulo, mas se a gente quiser o losango, é só a gente arrastar para cima ou para baixo para diminuir a quantidade de pontas. Bem legal e fácil aqui de criar essas formas diferenciadas. Clicando aqui na setinha, a gente vai ter, além do retângulo e do triângulo que eu acabei de mostrar ali, a gente também tem a linha. Linha simples para a gente criar traços. A gente tem também seta. Podemos criar setas. Ó, uma questão que surgiu aqui, né? Ó, eu cliquei na seta,
desenhei ela e aí já mudou aqui, ó, já voltou para a setinha mover. Então, se você não quiser que isso aconteça, se você quer continuar com a ferramenta selecionada, a gente vem aqui em cima no menu de opções e a gente coloca aqui em preferências, manter a ferramenta selecionada. Então, agora eu vou selecionar a seta, vou desenhar minha seta e ela continua com a seta aqui para eu desenhar, tá vendo? Isso é bem prático, porque às vezes a gente quer criar mais de um item, né? Mas se você não achar interessante isso, é só desativar ali no mesmo lugar que a gente ativou. Além da seta, a gente também tem a elipse, né? O círculo. No caso do círculo, também aparece uma bolinha aqui, ó, que a gente pode criar um arco, tá vendo? A gente pode personalizar esse círculo. A gente pode fazer essa alteração aqui. E aqui nessa bolinha, a gente também pode alterar onde inicia essa abertura do arco. E além disso, nessa daqui a gente pode aumentar a proporção aqui de dentro, ó. Então, ó, criamos uma letra C. Você pode deixar maior ou menor, dependendo da necessidade. E se você trouxer para o outro lado, ele inverte, né? Esse espaço que está vazio, ele se torna uma forma. Então, a gente pode trabalhar desse jeito aqui também. Com essas ferramentas extras que a forma nos dá. Além do círculo, a gente tem também a ferramenta estrela. A gente também tem aqui, ó, mais essas bolinhas para a gente alterar. Para cima, vai aumentar a quantidade de pontas que essa estrela vai ter. Aqui, a gente aumenta ou diminui a proporção dela, né? E aqui a gente arredonda essa ponta. E a gente também pode utilizar aqui a opção de imagem, adicionar uma imagem ou um vídeo. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui numa imagem. Então, quando eu seleciono a imagem, tá vendo que ela tá aparecendo uma miniatura ali para mim? Então, para que ela venha aqui para o meu trabalho, eu dou um clique e aí aparece no tamanho real dela aqui. E a gente pode fazer algumas alterações também, ó. A gente pode arredondar já aqui na imagem. Outra coisa que a gente pode fazer é alterar o tamanho dessa imagem. Quando a gente adiciona uma imagem, vou vir aqui de novo. Quando a gente adiciona uma imagem, a gente pode fazer como eu fiz, né? Dar um clique e ela vem no tamanho real. Mas se eu não quero que ela já venha no tamanho real, se eu quero deixar ela do tamanho que eu quiser, eu seguro o Shift e aí eu clico e arrasto aqui do tamanho que eu quero que a imagem apareça para mim. Eu tenho essa liberdade de escolher o tamanho inicial dela. Se eu quiser apagar tudo isso, eu seleciono e aperto um Delete. Pronto. Na hora de trabalhar com as formas, você pode, por exemplo, eu vou pegar aqui o retângulo. Você pode só clicar e arrastar livremente o tamanho dessa forma. Você também pode dar um clique, e aí aparece uma forma aqui básica, de 100%. Ou você pode em tamanhos proporcionais, tá vendo, ó? Você não fica tão livre para criar, ela fica com tamanho sempre proporcional, segurando o Shift, e aí você vai ter um quadrado perfeito. Espero que você esteja gostando do que está aprendendo até aqui. E nos próximos vídeos eu vou trazer ainda mais ferramentas que faltam mostrar aqui para vocês. Senão essa aula ia ficar muito comprida, né? Então eu preferi separar em várias partes. Então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!